palavra do Senhor na noite de hoje, ela vem nos dizer que se encontra na Epístola aos Hebreus. Aqueles que gostam de Bíblias bem sabem que a Epístola aos Hebreus, ao povo hebreu, ela foi escrita por um autor desconhecido, o qual nós aprendemos que a Epístola aos Hebreus ela foi escrita já mais no final dos acontecimentos, o qual a Bíblia menciona que os profetas passaram. O autor ele deixa bem claro para a gente que naquele tempo as pessoas tinham que tomar muito cuidado com o que elas estavam fazendo, como elas estavam procedendo naquele tempo. E se a gente fazer um paralelo com o nosso dia de hoje, não é diferente. Porque uma coisa certa é, não é fácil a gente fazer a obra do Senhor. Mas uma coisa que nós devemos aprender, que a palavra do Senhor nos diz, que no mundo tereis aflição. Mas uma coisa que o Senhor nos deixa bem claro para mim e para todos vós que se faz presente, que nós iremos passar por aflições, iremos passar por dificuldades, mas sobretudo, se tivermos bom ânimo, iremos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. O autor da Epístola aos Hebreus, que é um autor desconhecido, ele frisou e deixou bem claro, igual nós mesmos lemos, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E como é tão difícil a gente utilizar da nossa fé quando falta o alimento na nossa casa, quando a enfermidade bate na nossa porta, quando nós recebemos uma notícia o qual a gente não está esperando. Mas no versículo também diz que ela traz ao nosso coração alegria a partir do momento que nós conseguimos colocar verdadeiramente a nossa fé em prática. E é dessa forma, irmão, que nós devemos viver, é dia após dia, a cada dia procurando ser pessoas melhores, a cada dia estar vivendo verdadeiramente um evangelho genuíno. Porque às vezes nós buscamos em estar arrumando a nossa casa, é certo, é bom, é. Em estar vestindo uma roupa boa, é certo, é. Mas só que uma coisa que é mais importante, que nós devemos nos preocupar a cada dia, a cada manhã, é em estar levantando as nossas mãos para o céu e agradecendo o Senhor pelo ar que nós respiramos, por não estarmos em um leito de dor em um hospital, por estarmos sadios, até mesmo se a gente não tiver um trabalho agora, que a nossa fé venha estar sempre firmada na palavra do Senhor. Que no Salmo 23, de versículo 1 está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quantas são as vezes que nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, mas quando a doença bate na nossa porta, quando a porta de emprego fecha, quando acontece algo, nós abaixamos a nossa cabeça e nós entristecemos. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Mas só que, sobretudo, nós temos sempre que lembrar que nós temos um Deus Todo-Poderoso que vela pela minha vida e pela vida de vós a cada dia. Nesta noite, irmãos, o Senhor tocara fortemente na madrugada para que eu viesse estar trazendo essa palavra que é intitulada A Natureza da Fé. Glória a Deus. Nós que somos frente de obra, irmãos, às vezes as pessoas pensam que são fácil, que é fácil da gente estar falando do amor do Senhor,
Vivemos em um mundo no qual as pessoas a cada dia dão valor naquele que tem dinheiro, dá valor naquele que tem um carrão. Mas se você chegar e falar que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, na maioria das vezes a pessoa vira e vai embora, porque ele prefere estar firmado os seus pensamentos nos bens materiais, está firmado o seu pensamento quando a mesa está farta, quando tudo vai bem, quando o seu celeiro está farto. Ele não quer acreditar que quando chega aquele câncer, Deus pode curar. Ele não quer acreditar que se está faltando a porta de emprego aberta, Deus pode abrir. Ele não quer acreditar. Então não é fácil para a gente poder estar trazendo essa palavra sobre a natureza da fé. E eu já queria compartilhar com os irmãos agora neste momento e os irmãos que são casados, que compartilham com a sua esposa, sabe? A mulher, quando ela já está aproximando de 40 anos, é muito complicado. Porque uma coisa certa é, nós nascemos e a partir do momento que nós nascemos, nós já começamos a envelhecer. E quando a mulher está aproximando de 40 anos, que ela engravida, se torna uma gravidez de risco. E quando a minha esposa, a gente casou, já tinha mais ou menos uns 2 anos, ela sabia que a idade estava ficando um pouco complicada. Mas só que nós críamos e acreditávamos num Deus Todo-Poderoso, que poderia nos dar um filho. Porque assim como Deus concebeu um filho a Abraão e a sua esposa Sara na velhice, nós devíamos aprender que se aconteceu na vida no passado dos profetas, agora chegou a nossa vez. Então nós devíamos agir de igual modo, agir com a fé em todos os momentos da nossa vida. E nós agarramos firmes em oração. E quando a gente casou, nós estávamos morando em Belo Horizonte, vimos para Montes Claros. E quando chegou aqui, Deus abriu uma porta muito grande de emprego na minha vida. Mas sabe quando falta algo na vida do casal? Era um filho que a gente não tinha para poder alegrar a casa. Então a minha esposa, ela começou a pensar até em querer fazer tratamento. Mas eu estava naquela fé que ia acontecer, não ia ter necessidade de passar por tratamento. Até que ela chamou a prima dela, foi na clínica fértil. Como algumas pessoas devem saber, é a melhor clínica de fertilidade que tem em Montes Claros. Tínhamos um plano de saúde muito bom nessa época. E ela foi com a prima dela, passou pelo médico. E no dia de pegar o resultado, ela me chamou. E eu fui com ela. Quando nós chegamos na recepção daquela clínica, que o médico nos chamou ao consultório, ele falou assim, pegou, colocou lá no aparelho e olhou e falou assim, vocês vieram fazer o que mesmo aqui? Aí minha esposa falou assim, olhar, doutor, se eu tenho algum problema, porque meu esposo já tem filho, então assim, eu não consigo engravidar. Aí ele falou assim, mas tem uma coisa errada. Mas a senhora já está grávida. Glória a Deus! A senhora já está grávida. Glória a Deus! E eu só olhei de lado e falei assim, Deus é fiel. Porque eu cria e acreditava que não ia ter necessidade de passar por tratamento. Porque Deus já tinha feito. E aí a gente saiu muito feliz daquela clínica pelo fato de ter alcançado o nosso objetivo. Mas saiba sempre, irmãos, na vida do crente, nada vem fácil. Ficamos muito felizes. Ela estava crente, ela estava grávida. E aí começou toda a rotina de uma mulher grávida normal, de pré-natal, e passando aquele tempo, até que se passou o período, se eu não me engano, quinto para o 6º mês, o qual ela foi fazer o ultrassom morfológico. E estávamos
estávamos naquela expectativa boa e naquele período já sabíamos o sexo. Porque, como os irmãos mesmos sabem, quando você tem um plano muito bom, tudo fica mais fácil para você acompanhar e tal. Às vezes até ruim, que tira aquela expectativa. E quando ela foi fazer o ultrassom morfológico, porque tudo ia bem, tudo ia tranquilo. Quando ela pegou o resultado do ultrassom morfológico, o nosso filho já tinha nome. Eu tinha combinado com ela que se fosse menina, ela colocava o nome. Mas se fosse menino, eu colocava o nome. E como nós ficamos sabendo o sexo muito rápido, eu coloquei o nome do meu filho de Isaac Emanuel. Como alguns irmãos não devem saber o significado, significa Deus conosco, filho da promessa, com Deus conosco. E quando ela pegou o resultado do ultrassom morfológico, deu que o nosso filho ia nascer com problema. Mas não era problema simples. Ele ia nascer com menos 2 vértebras. Os irmãos têm noção o que é uma criança nascer com menos 1 vértebra? Pois Isaac foi diagnosticado que ia nascer com menos 2 vértebras, o qual o seu pescoço não ia ficar firme, e ele ia nascer com um problema no sistema nervoso, que para a medicina o nome desse problema é miele meningocele. Depois os irmãos que podem e que têm acesso à internet pode até colocar, mas se prepara que vocês vão assustar. O que significa miele meningocele? É uma lesão o qual a criança vem com todos os seus órgãos do sistema nervoso para fora, o qual a criança, quando vai sendo retirada da barriga da mãe, é levado para a mesa de cirurgia, mas não é um parto simples, porque tem que ser acompanhado por mais ou menos uns 3 especialistas na área. Teve que vir especialista no parto de Isaac de fora, uma UTI neonatal liberada para a criança, e mais outros médicos do hospital, porque é um problema raro. E aí começou a nossa caminhada. Isaac foi diagnosticado pela medicina com um problema sério. E quando ela ligou para mim, que ela saiu daquela clínica desesperada, porque esse pessoal que faz ultrassom, eles são muito frios. Eles não são os médicos que acompanham. Então eles falam: ó, seu filho vai vir problema. Imagina a situação da mãe. A minha esposa saiu daquela clínica desesperada. A primeira igreja que ela viu, ela entrou. E Deus usou um pastor muito abençoado, o qual acalmou ela, fez com que ela tivesse fé. E logo em seguida ela me ligou. Eu trabalhava nessa época na Alpargatas. E eu era operador de empilhadeira lá, e eu estava com um peso a mais ou menos 200 metros, 12 metros de altura. E na hora que ela me ligou, eu, em vez de vigiar, eu peguei o telefone, porque eu estava naquela expectativa que ela tinha ido lá, e atendi. Ela falou assim: Isaac vai nascer com problema. Olha como que ela me deu a notícia. Aí eu só respirei e falei: fica tranquila que eu te retorno aí agora. Desci e falei assim: Deus, o Senhor sabe de tudo e todas as coisas. Eu sei que Isaac não tem nada. E aí retornei a ligação para ela, conversei com ela. E aí começou a nossa caminhada de acompanhamento daquela gravidez, que já não era uma gravidez simples pela idade. E sabendo que ele ia vir com esse problema tão sério, se tornou bem mais complicado. Mas uma coisa certa é, os irmãos lembram do primeiro versículo, o qual a gente leu? O qual diz assim: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E passamos, irmãos, aquele tempo firme com o Senhor, porque a minha esposa é obreira. Eu nunca deixei de fazer a vontade do Senhor por nada. E naquela fé, para os casais que se faz presente, é nesse momento, irmão, que a gente tem que estar firme com a nossa esposa. É nesse momento, esposa, que você tem que estar firme com o seu marido.
para poder dar força, porque a Bíblia é bem clara em nos dizer, no livro de Tiago, de capítulo 5, verso 16, onde diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos ou em sua eficácia. Quando a minha esposa chegou o grande dia de Isaac nascer e preparou toda aquela situação, ia ser parto cesariano, e quando Isaac nasceu, que a médica tirou Isaac da barriga da minha esposa, ela levantou Isaac para o alto, e os médicos, os especialistas, tudo olharam para o outro, ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. E aí eu só escutei um falando: vocês pediram para eu poder assistir esse parto, porque a criança não tem nada. A criança não tem nada. Aleluia. Aí eu só escutei aquilo, o qual eu estava assistindo o parto também, e tirou a criança, tirou Isaac, limpou ele, levou para a sala do lado, e os médicos ficaram entre eles lá conversando, ninguém estava entendendo nada, e eu só tinha no meu coração: milagre não se explica, milagre se vive. Aí eu saí da sala, fui lá e perguntei para a médica: e aí, doutora? A UTI neonatal, tudo preparado, aquele aparato todinho de aparelhos. Aí a médica falou assim: ó, a única coisa que eu posso te dizer é que a criança não tem nada, mas só que a gente ainda vai acompanhar para ver como que vai ser. Porque, irmãos, como as irmãs que têm filhos sabem, geralmente ultrassons são poucos. Não há necessidade de fazer ressonâncias magnéticas. E tudo isso aqui era o que Isaac passou. Tudo isso. E por diversos outros tipos de exames. E ela falou: a gente vai acompanhar melhor, porque a gente não sabe o que aconteceu. E eu só agradeci a Deus, até porque eu já estava agradecendo a Deus quando chegou a notícia. E a minha esposa, ela ficava olhando na internet como era que era aquele problema, e eu só falando: Isaac não tem nada, Isaac é normal. E Isaac nasceu normal. Até que a gente levou ele em algumas clínicas, porque uma coisa certa é, irmãos, o Senhor deixou a medicina para que a gente venha utilizar sim. Se você estiver passando mal, não fique na ignorância que você não vai tomar um remédio, não fique na ignorância que você não vai ao médico. Coloque a sua fé em primeiro lugar, mas utilize sim da medicina, porque a medicina é bênção. Ela pode contribuir muito para a nossa vida, mas utilize primeiramente da fé, porque quando paramos para analisar essa situação, foi a medicina versus a fé. Porque, como bem sabemos, para a medicina, para os médicos e principalmente os especialistas, em casos raros, eles utilizam dos cursos que eles fizeram e da sua experiência. E se tudo isso não for suficiente, eles ficam incrédulos em acreditar que foi Deus que operou o milagre. Eles não dão um braço a torcer. Mas para nós que somos cristãos, a gente tem que sempre saber que nós cremos no médico dos médicos, no advogado dos advogados. Então a nossa fé, ela tem que sobressair sobre tudo, porque o nosso Deus, Ele pode fazer muito mais do que nós possamos pensar ou até mesmo imaginar. Glória a Deus. E Isaac nasceu, irmãos, naquela ocasião. Ele nasceu, segundo a medicina, ia vir com problema. E uma coisa que eu esqueci de dizer: quando a minha esposa estava fazendo ultrassom, estávamos fazendo pré-natal com uma médica muito bem conceituada na cidade. Só que essa médica, ela tão somente deixou o caso da minha esposa, deixou o nosso caso de lado, falou que não ia acompanhar. E o Senhor usou
um anjo lá na Santa Casa, que chama doutora Daniela, uma médica muito novinha, que abraçou a minha esposa, que estava tão frágil naquela situação, que precisava tanto de ajuda para poder se fortalecer. E ela acompanhou até o término da gravidez, e foi ela que efetuou o parto de Isaac. Doutora Daniela, que a gente nunca esquece. E Isaac, irmãos, nasceu normal. Irmãos, uma coisa certa é: se você quer que Deus faça algo para você, faça algo para o Senhor que você nunca fez. Se você quer algo que o Senhor realize na vida sua, ou na vida de um familiar seu, que você considera que é impossível, ou que é muito complicado, faça algo que você nunca fez para Deus, que você irá ver o que o Senhor poderá fazer na sua vida e na vida da sua família. Porque da mesma forma que aconteceu na nossa vida, porque segundo a medicina, iríamos ter uma criança que ia viver em estado vegetativo. Ia ser uma criança que eles não conseguiam precisar se ia andar, se ia enxergar, se ia escutar. É muito sério para a gente que é pai receber uma notícia dessa. Assim como eu disse no início, vivemos em um século 21. Essa semana nós presenciamos, nós ficamos sabendo daquela chacina que aconteceu lá na cidade de Suzano, em São Paulo. Há exatamente 1 ano e pouco, há 2 anos, ficamos sabendo daquela tragédia que aconteceu na cidade de Janaúba, o qual um abençoado chegou e colocou fogo naquela creche, e muitas crianças perderam a sua vida. Imagina para aqueles pais que receberam aquela notícia. Por isso, irmãos, que nós devemos ter no nosso coração sempre que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor não venha nos deixar faltar fé. Que o Senhor não venha nos deixar. Levante a sua mão que eu quero profetizar na sua vida. Levante a sua mão que eu quero profetizar na sua vida. Mas levante em posição de receber. Que se você levantar em posição de entregar, irá bater e voltar tudo para mim. Mas levante em posição de receber, que eu quero profetizar na sua vida. Aleluia. Que o Senhor, na noite de hoje, não venha deixar com que venha faltar fé na sua vida. Aleluia. Eu profetizo com que o Senhor não venha deixar faltar perseverança na sua vida. Eu profetizo nesta noite que o Senhor não venha deixar faltar atitude na sua vida. Eu profetizo toda sorte de bênção. Eu profetizo na sua vida com que o Senhor venha fazer com que você venha ter uma fé sobrenatural, que venha transpor toda a medicina, porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu profetizo em um nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, é pro Senhor que somente Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e exaltação. A gente fosse, para que a gente fosse em Belo Horizonte, para que ele viesse passar por alguns especialistas lá em Belo Horizonte, porque aqui não tinha os que eles precisavam para acompanhar, para que ele viesse acompanhar ele, porque era muito sério. Aqui na cidade nunca tinha tido um caso desse até então. A gente chegou lá, alguns médicos falaram que tinha que fazer cirurgia, que não era sério, mas que ele tinha que passar. E no meu coração a gente foi no melhor lugar de Belo Horizonte. E no meu coração falava: Isaac não vai passar por nada, porque Isaac é normal. Isaac é normal, porque estávamos utilizando da fé. Ele tão somente, irmãos, nasceu com uma carninha aqui no seu pescoço. Peraí, Isaac. Aqui, ó, no seu pescoço,
o qual mostrava nos exames. Por quê? Porque estávamos utilizando da fé.